O que é decibel, dB? Usos e exemplos. No uso comum, os decibéis são uma forma de medir o volume, altura, de um som. Eles são uma unidade logarítmica de base 10, o que significa que aumentar um som em 10 decibéis resulta em um som 2 vezes mais alto. Em termos gerais, o valor em decibéis de um som é obtido através da fórmula 10 vezes log de I sobre 10 elevado a menos 12 na base 10. Onde I igual intensidade do som, geralmente medida em watts/metros quadrados. Método: um quadro de comparação de sons em decibel. Na tabela abaixo, os níveis de decibel crescentes são associados a fontes comuns de som. Além disso, ela contém informações sobre os danos à audição que a exposição a cada som pode causar. Método 2: medindo decibéis com instrumentos. 2.1 Use seu computador. Com os programas e equipamentos adequados, não é difícil medir os decibéis de um som usando um computador. Abaixo estão listadas algumas maneiras de como fazer isso. Note que os equipamentos de maior qualidade trarão melhores resultados. Em outras palavras, o microfone interno do seu computador pode ser suficiente, mas um microfone externo de alta qualidade será muito mais preciso. Se você tiver o Windows 8, baixe o Decibel Reader gratuitamente na Microsoft App Store. Esse aplicativo analisa os sons de até 96 decibéis através do microfone do seu computador. Programas similares estão disponíveis na iTunes App Store para os aparelhos da Apple. Você também pode tentar usar outros tipos de programa para fazer sua medição. Por exemplo, o Audacity, um programa grátis de gravação de sons, inclui um medidor de decibéis simples. 2.2 Use um aplicativo de celular. Para medir os níveis de sons manualmente, os aplicativos de celular são extremamente convenientes. Apesar de o microfone do celular não ter uma alta qualidade como os de computador, ele pode ser bem preciso. Por exemplo, não é incomum que as leituras de celular resultem em uma diferença de apenas 5 decibéis das leituras feitas com equipamento profissional. Abaixo temos uma pequena lista de aplicativos para leitura de decibéis, feitos para diversas plataformas de celular. Para dispositivos da Apple, Decibel 10TH, Decibel Meter Pro, dB Meter, Sound Level Meter. Para Android, Sound Meter, Decibel Meter, Noise Meter, Decibel. Para Windows Phones, Decibel Meter Free, Cyberx Decibel Meter Pro. 2.3 Use um medidor profissional. Apesar de não ser barato, talvez seja a forma mais direta e precisa de medir o nível de decibéis de um som. Também chamado de medidor de nível de som, essa ferramenta é especial, disponível na internet ou em lojas especializadas. Possui um microfone que capta uma certa quantidade de sons no ambiente e indica um valor preciso de decibéis. Como não há uma grande procura dessas ferramentas, elas tendem a ser caras. Normalmente os modelos mais baratos custam no mínimo R$200. Note que esses medidores de decibel/nível de som podem ter outros nomes. Por exemplo, o dosímetro de som tem a mesma função que o medidor de decibéis. Método 3: calculando os decibéis matematicamente. 3.1 Encontre a intensidade do som em watts/metro quadrado. Para fins de prática diária, os decibéis são vistos como uma medida simples de volume de som. No entanto, a verdade é mais complexa. Na física, os decibéis são considerados como uma forma conveniente de expressar a intensidade de uma onda de som. Quanto maior a amplitude de uma determinada onda de som, mais energia ela transmite, mais partículas ela move no caminho, e mais intenso é o som. Por conta dessa relação direta entre a intensidade da onda de som e seu volume em decibéis, é possível encontrar um valor em decibéis que representa nada mais que o nível de intensidade do som, normalmente medida em watts por metro quadrado. Note que, para sons comuns, o valor da intensidade é muito pequeno. Por exemplo, um som com intensidade 5 vezes 10 elevado a menos 5, ou 0.00005, watts por metro quadrado equivale a cerca de 80 decibéis. Aproximadamente o volume de um liquidificador ou processador de alimentos. Para melhor entender a relação entre a intensidade e os decibéis, vamos dar um exemplo. Para esse exemplo, vamos fingir que somos produtores de música e estamos tentando encontrar o nível do som de fundo do nosso estúdio para melhorar o som das gravações.
Após montar o equipamento, detectamos um som de intensidade 1 multiplicação 10 elevado a menos 11, 0.0000000001 watts/metro quadrado. Nos próximos passos, vamos usar esta informação para obter o nível de decibéis do som de fundo do nosso estúdio. 3.2 dividida por 10 elevado a menos 12. Depois de achar a intensidade do som, aplique a fórmula 10 log 10, e por 10 elevado a menos 12. Onde é a sua intensidade em watts/metro quadrado, para encontrar o valor em decibéis. Para começar, divida por 10 elevado a menos 12, 0.000000000001. 1012 representa a intensidade de um som de 0 decibéis. Portanto, comparando sua intensidade a isto, você obtém basicamente a relação com esse valor base. Em nosso exemplo, dividimos a nossa intensidade, 10 elevado a menos 11, por 10 elevado a menos 12 para obter 10 elevado a menos 11 por 10 elevado a menos 12 igual. 3.3 Pegue o log 10 da sua resposta e multiplique por 10. Para terminar a resolução, você precisa pegar o logaritmo de base 10 da sua resposta e, finalmente, multiplicá-lo por 10. Isso porque os decibéis são unidades logarítmicas de base 10. Em outras palavras, um aumento de 10 decibéis significa que a altura do som foi duplicada. Nosso exemplo é fácil de resolver. Log de 10 na base 10 igual 1 vezes 10 igual 10. Portanto, o som de fundo do nosso estúdio possui um volume de 10 decibéis. Isso é bem baixinho, mas ainda detectável através de equipamentos de alta qualidade. Portanto, é preciso eliminar a fonte do barulho para melhorar as gravações. 3.4 Entenda a natureza logarítmica dos valores dos decibéis. Como dito acima, o decibel é uma unidade logarítmica de base 10. Para qualquer valor, um volume com 10 decibéis a mais significa um com 2 vezes mais alto. Um volume com 20 decibéis a mais significa um som 4 vezes mais alto, e assim por diante. Assim fica fácil descrever a grande gama de intensidades sonoras que podem ser captadas pelo ouvido humano. O som mais alto que podemos ouvir sem dor é mais de 1 bilhão de vezes mais intenso que o som mais baixo que podemos detectar. Quando usamos os decibéis, evitamos usar os grandes números para descrever sons comuns. Ao invés disso, apenas usamos, no máximo, 3 dígitos. Pense nisso, o que é mais fácil de usar. 55 decibéis ou 3 vezes 10 elevado a menos 7 watts por metro quadrado. Os dois são a mesma coisa, portanto, ao invés de usar uma descrição científica, ou um decimal muito pequeno, os decibéis permitem que usemos uma forma mais compacta e prática para o cotidiano. Dicas. Note que o nível 0 em um medidor de som não é o mesmo que um zero absoluto em decibéis. Na verdade, é o nível em que cada som se mantém limpo no dispositivo. O watts é uma unidade de medida física de potência. Existem outras unidades para potência, como quilowatts, miliwatt, entre outras. Não se esqueça de converter tudo para watts antes de usar a fórmula acima.